vai ter que ver. Ora boas pessoal, daqui quem vos fala é o João e estamos aqui para mais um vídeo do GG Review da ASUS Portugal, ao qual temos de agradecer novamente pelo apoio e por nos ter enviado mais um produto para análise. Desta vez temos para vocês a análise de um periférico, os headphones ASUS Orient para consolas. Os headphones da gama ROG construídos tendem atenção de todas as necessidades dos gamers mais entusiastas, ao mesmo tempo que permite a sua utilização em várias plataformas diferentes, Xbox 360, PS3, PC e Mac. Começando pela apresentação da embalagem do produto, este encontra-se bem acomodado e organizado, não havendo qualquer queixa da nossa parte em relação a isto. Cada elemento encontra-se bem colocado e no sítio correto, sendo o manuseio do produto de fácil prática. Relativamente à parte dianteira e traseira da caixa, são apresentadas algumas das características mais relevantes do produto, como é o caso da sua compatibilidade alargada, o uso de drivers de neodímio de 50mm, o uso da tecnologia de cancelamento de ruído de fundo, entre outros, que serão mencionadas no seguimento do vídeo. Já na parte lateral é apresentado um resumo da consola de áudio ROG Spitfire 2, que é o centro deste produto e que tenta dar aquele boost de performance que todos os utilizadores procuram e que analisaremos de forma a verificar se realmente está à altura das expectativas. Temos também retratado as várias formas de ligação da consola com as várias plataformas, visto cada plataforma ter uma forma diferente de ligação. Em relação aos acessórios incluídos, para além da Spitfire 2 já mencionada, temos um cabo RCA Splitter para a ligação do Spitfire com as consolas, um cabo Xbox Live para a ligação com o comando e um cabo USB para a alimentação. Para além disto, temos ainda disponível um guia de garantia e um guia de instalação rápido com todas as ilustrações das ligações às várias plataformas. Ilustrações bem conseguidas e que ajudarão todos os utilizadores que não têm um conhecimento aprofundado do produto. Passando para a apresentação dos headphones, estes apresentam um exterior de plástico em preto mate juntamente com alguns toques de vermelho, um esquema bastante conhecido na gama de produtos da Republic of Gamers. Na parte superior, verificamos a existência de partes metálicas responsáveis pelo ajuste dos headphones à cabeça, podendo estes serem aumentados ou reduzidos consoante o pretendido. Esta abordagem de ajuste mostra-se muito capaz, sendo um mecanismo muito robusto e não havendo qualquer movimento indesejável. Ainda na parte superior, verificamos o uso de esponja coberta por couro para o enchimento da banda de cabeça, sendo esta bastante confortável e modelando-se bastante bem. Relativamente ao cabo, verificamos um cabo totalmente slivado, que é sem dúvida uma mais-valia para qualquer periférico, visto ser muito mais resistente a longo prazo e evitando aquelas dobras indesejáveis que tantas vezes atrapalham durante o manuseio. Ainda no cabo, temos a implementação de um controle inline, que permite ao utilizador o controle do volume e a opção de mute para o microfone. O microfone neste retrátil que dá a opção ao utilizador de o recolher quando o mesmo não se encontra em uso, característica que consideramos muito importante. Relativamente às conexões, temos disponíveis dois jacks de 3.5mm, um relativo ao microfone e outro relativo aos auscultadores. Estes podem ser ligados diretamente à placa de som do computador, em modo analógico, ou ligados à consola de áudio Spitfire 2, que por sua vez se ligará por USB, sendo assim a ligação efetuada em modo digital. A performance deverá ser bastante diferente em ambas as situações e verificaremos posteriormente quais as diferenças existentes. Passando aos auscultadores, estes apresentam almofadas de 100mm revestidas a cor, com adaptação perfeita para longas sessões de jogos e máximo isolamento de som. Estas acondicionam a totalidade das orelhas ao invés da abordagem de alguns headphones concorrentes, em que apenas acomodam parte da mesma. Passando em seguida para a apresentação de algumas das características técnicas mais importantes destes headphones, este utiliza dois ímãs condutores amplos de 50mm em neodímio que pretendem oferecer um áudio detalhado e poderoso aos utilizadores. Apresentam também uma gama de resposta de 20 Hz a 20 kHz e uma impedância de 32 ohms. Estas são as características mais relevantes nos headphones e que representam uma grande parte da sua performance. O tamanho dos drivers estará diretamente relacionado com a melhor reprodução de uma gama de frequência em relação à outra. Em teoria, drivers maiores conseguem reproduzir melhor os bassos e as gamas baixas e médias, pois conseguem empurrar mais ar. Já os drivers menores são mais fortes nas gamas altas, pois conseguem mover-se mais rapidamente e com mais controle. Contudo, é importante referir que o tamanho dos drivers não influencia diretamente a qualidade dos headphones, tal como é pensado por muitas pessoas. Assim, sendo estes uns drivers relativamente pequenos, estaremos à espera que os headphones se mostrem muito bons nas gamas altas, hipótese esta que verificaremos nos nossos testes. Relativamente à gama, esta representa o espectro de frequências que os headphones conseguem reproduzir, quer seja ou não audível para o ouvido humano. O espectro maior terminará obviamente nos headphones melhores, já que conseguirão retirar mais detalhe de um determinado som, isto é, gamas baixas ainda mais baixas e gamas altas ainda mais altas. Já a impedância representa a resistência total da corrente alternada por um circuito elétrico.
Headphones com impedâncias baixas necessitam de pouca potência para entregar níveis elevados. Passando à ROG Spitfire 2, esta trata-se de uma pequena placa de som externa e que representa o core destes headphones. No exterior verificamos uma forma retangular, no mesmo tom de preto mate que os headphones e com o logo da Republic of Gamers impresso na parte superior. Em relação às conexões e características apresentadas, verificamos em primeiro lugar uma conexão USB para a alimentação da placa e uma ligação analógica para a ligação com as consoles. Já na frente verificamos duas ligações de 3.5 mm para a ligação dos auscultadores e microfone com a placa e uma ligação para a comunicação com o comando da Xbox 360. Dos lados temos ainda um controle de volume, um botão responsável pela ativação do amplificador dos headphones, um LED relativo à ativação do amplificador e por fim um botão para a seleção do respectivo modo, PC, Xbox 360 ou PS3. Já na parte inferior temos um botão responsável pela ligação da tecnologia ANC, redução de ruído de fundo, que promete o cancelamento de mais de 90% do ruído externo e até 30 dB, como por exemplo ruído de conversas, som de teclado, etc. Por fim, na parte superior, temos um microfone embutido para a detecção desse mesmo ruído externo. Passando agora para as conclusões finais do produto, podemos desde já mencionar que estamos bastante satisfeitos com a prestação geral destes headphones. Relativamente ao design e confortabilidade, não temos nada a apontar. Os headphones mostraram-se super robustos e muito confortáveis, mesmo em períodos de longo uso. A banda de cabeça não adiciona qualquer força desnecessária, e os auscultadores conseguem um excelente isolamento do som exterior, ao mesmo tempo que oferecem um ajuste muito confortável ao utilizador. Os únicos pontos negativos que temos a apontar em termos de design são o uso do couro nos auscultadores e o tamanho do fio. Durante os nossos testes verificámos que o uso de couro nos auscultadores adiciona alguma transpiração e aquecimento incomodativos durante longos períodos de uso, devido principalmente ao excesso de permeabilidade que este apresenta. Já no fio, o comprimento de 2,5 metros mostrou ser demasiado elevado para a maioria das tarefas e atrapalhando durante o uso. Gostaríamos de ter visto uma implementação mais curta e a adição de extensões para os casos em que o comprimento não fosse suficiente. Relativamente à performance em gaming e fazendo uso da ROG Spitfire 2, verificámos um som preciso e agradável na gama baixa e média, havendo uma diferenciação clara entre os vários tipos de som, mesmo dos mais subtis, como é o caso do som de passos e de tiros silenciados. Já a gama de altas frequências mostrou ser o ponto forte destes headphones, estando à altura de todos os testes efetuados e mostrando mais uma vez a forte vertente para game. Já em música, o som mostrou-se bastante imersivo, conseguindo-se identificar claramente os vocais, bass, baixo, etc., proporcionando uma boa performance em quase todos os géneros testados. Pelos testes, verificámos também que os bassos, apesar de aceitáveis, se mostraram mais fracos do que os restantes pontos. Estes não eram suficientemente poderosos, sendo principalmente notável na vertente gaming, onde as explosões e tiros ficaram um pouco aquém das expectativas. Relativamente à performance do microfone, fizemos dois testes diferentes, um com a tecnologia ANC desativada e outro com ela ativada, fazendo uso do programa TeamSpeak. No primeiro, verificámos que a qualidade de voz era bastante perceptível, apesar de ficar um pouco coberta pelos diversos barulhos de fundo, até mesmo com os mais subtis. Já no teste com a ANC ativada, conseguimos verificar uma redução significativa na quantidade de barulho de fundo presente. Contudo, também a voz sofreu alterações, ficando a mesma muito menos precisa e com um volume muito mais reduzido. Contudo, após algumas alterações nas definições, conseguimos uma pequena melhoria. Ficam em seguida duas amostras de teste para comparação, uma com a ANC ativada e outra desativada. Teste de som, 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 teste de som. Assim, no geral, consideramos o microfone aceitável e suficiente para uso em gaming regular e conversas no TeamSpeak e Skype, por exemplo. Contudo, para quem necessitar de um microfone para tarefas mais profissionais, o mesmo poderá ficar um pouco aquém das expectativas e não fazer o trabalho da melhor forma. Passando em seguida para a ROG Spitfire 2, ficámos bastante surpreendidos com a performance extra que esta conseguiu dar aos headphones, sendo sem dúvida o centro deste produto. O uso, em modo analógico, fazendo uso da placa on-board, mostrou ser muito mais fraco em termos de performance, denotando-se um som muito menos claro e muito menos imersivo, havendo uma conjugação estranha entre todos os sons ativos. Contudo, após o uso de um equalizador, conseguimos melhorar esta situação. Outra característica importante também é não haver qualquer dependência de drivers para a sua utilização, sendo totalmente plug and play, permitindo assim um uso muito mais rápido e simplificado. Em suma, e para concluir, podemos dizer que no geral os Asus Orion para consolas são uns excelentes headphones e que fazem muito bem o seu trabalho. Estes são os headphones de gama média da Asus, assim como a sua performance.
A qualidade de som, fazendo uso da ROG Spitfire 2, é sem dúvida a melhor característica e não desiludirá, principalmente para quem está mais interessado na vertente gaming. O microfone será a característica mais fraca de todo o produto, contudo não será um ponto que diminuirá a qualidade geral dos headphones, sendo o mesmo aceitável para a grande maioria das tarefas. Bem pessoal, e assim estamos por concluída mais uma análise do nosso canal. Relembramos que temos de momento um giveaway de 2 jogos para vocês, portanto não se esqueçam de visualizar o vídeo anterior para saberem como participar. Partilhem com os vossos amigos e terão ainda mais possibilidades de ganhar. Agradecemos mais uma vez à ASUS Portugal por nos terem enviado mais um produto e esperamos continuar à altura do desafio. Por fim, não se esqueçam de fazer gosto ou não gosto consoante a opinião e de subscrever o canal se acham que estamos a oferecer algo de qualidade. Agradecemos também todas as sugestões, opiniões e pedidos que nos queiram dar, quer nos comentários, quer por mail que deixaremos na descrição do vídeo. Bem pessoal, um abraço a todos e até ao próximo vídeo.